Bom dia, graça e paz, sejam todos bem-vindos. Hoje é o dia 2 de setembro, estamos chegando a um dia poderoso. Esse é o dia que o Senhor fez para nós, por isso alegremos-nos e exultemos na presença dEle. Vamos agradecer a Deus pelo dia de hoje. Hoje nós estamos celebrando a manhã, né? Você celebra cada manhã? É muito importante a gente se lembrar de agradecer a Deus, né? Cada dia que a gente consegue amanhecer com vida, que a gente consegue acordar e respirar o ar puro. E a gente celebrar isso é muito bom, a gente ser grato a Deus. Por isso, estamos bem, estamos com saúde e o Senhor está cuidando de nós. Amém, meninos? Sejam bem-vindos, Dorinha, graça e paz, irmã. Olha, já chegou aqui, né? Está chegando pessoas que vão fazer o devocional juntamente conosco. Hoje nós estamos no dia 2 de setembro e nós vamos ler a última parte do capítulo 11, onde nós lemos somente até o 13, porque nós seguimos o passo a passo do nosso devocional da Bíblia e o Version. E hoje nós vamos dar continuidade, né? Terminar a leitura de 1 Coríntios capítulo 13. Eu já quero chamar você para pegar a sua Bíblia. Sei que você já é antenado, então já pega aí a sua Bíblia. Vamos ler um pouco esse versículo e vamos meditar, vamos ver, tomar um cuidado para a gente ter certeza de estar aplicando a Bíblia na vida da gente. A palavra de Deus, sabe? Eu fico pensando que às vezes a gente lê, às vezes a gente vê uma regra e a gente sabe que aquilo é muito importante para a nossa vida e a gente ainda assim não toma o cuidado de aplicar na vida da gente, né? Aí eu fiquei pensando, será que a gente também não tem a mesma forma de pensar, de se comportar com a palavra? Eu creio que é o Espírito Santo de Deus chamando a atenção da gente, porque ele tem a função de nos conduzir, né, de nos conduzir até a glória. E ele sabe que nós precisamos da palavra de Deus, né, de viver a palavra de Deus, de nos submeter à palavra de Deus e obedecê-la. E aí eu estava pensando sobre isso. Às vezes a gente é tão vê uma regra, aí não faz. Vê um passo a passo para realizar isso, isso e isso. Aí a gente sabe daquilo, mas a gente não pratica, não realiza o passo a passo. E portanto a gente não consegue aquele resultado. Às vezes a gente pode se comportar do mesmo jeito com a palavra de Deus. A gente ouve, sabe que tem que praticar, sabe que é verdade, sabe que ela é poderosa, mas a gente não vai lá e não toma a decisão de aplicá-la, de ser assim categórico, né, em fazer o que a palavra diz. Às vezes a gente passa por cima. Aí Jesus diz que a gente está enganando a nós mesmos. A gente está ouvindo, mas não está praticando. Ouve, mas não pratica. Não foi assim que Jesus falou? Não é isso? Então, hoje nós vamos atentar. Eu vou colocar a minha atenção, toda a minha atenção para ficar ligado nisso. Eu estou aplicando a palavra de Deus que eu já entendi, que eu leio, que eu entendi. Ela não é a verdade, ela não é ela que tem que funcionar na minha vida, não é a palavra de Deus que é a autoridade maior na minha vida, então eu vou me submeter a ela. Ó, o pastor Adriano está aqui, vai colocar aqui a referência para que eu possa fixar, para que qualquer pessoa que chegue possa acompanhar, né, a nossa leitura. Enquanto isso, nós vamos orar, vamos agradecer a Deus. Pai, muito obrigada no nome de Jesus, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, nesta manhã maravilhosa, uma manhã de inverno. Senhor, muito obrigada pelas estações. Eu amo as estações. Eu amo saber que tem um clima diferente em cada estação. Que o Senhor pensou nisso com cuidado para o nosso benefício. Obrigado
a festa que os pássaros fazem lá fora, para celebrar o chegar do dia, o chegar do sol. Obrigado, Senhor, por preparar um dia para nós. Obrigado porque o Senhor está nos conduzindo a uma terra deleitosa, a uma terra boa que mana leite e mel. Obrigado porque o Senhor está nos conduzindo através das suas instruções, da sua palavra. O Senhor está nos orientando dia após dia e eu quero te agradecer, Senhor. Muito obrigada. O Senhor cuida de nós, o Senhor enviou a sua palavra, nos sarou. O Senhor supre as nossas necessidades. O Senhor nos dá o ar que nós respiramos. Obrigada, Pai. Eu realmente quero te louvar, porque nós somos seres criados para te adorar, Senhor. Te bendizer, reconhecer os teus feitos, reconhecer a tua grandeza, a tua benignidade, a tua fidelidade, Pai. Muito obrigada pelas cobertas nesse tempo quente, pela cama. Obrigada pelas comidas quentinhas, fresquinhas. Eu te dou graças no nome poderoso de Jesus. E te agradeço também pelo Espírito Santo trazendo revelação para nós nesta manhã. Nós vamos ler e vamos entender a tua palavra, Pai. Porque o Senhor nos deu entendimento, o Senhor nos dá entendimento. E por isso eu te agradeço no nome de Jesus. Irmão Geofis, seja bem-vindo, viu? Vamos ler, vamos estudar a palavra de Deus, pois ela é poderosa para conduzir a nossa alma. Agora, nós temos um pastor para as nossas almas. O Senhor é o meu pastor e nada me falta. Ele cuida das nossas almas, para que a nossa alma não fique inquieta, não fique desesperada, achando que agora vai dar errado ou que a gente precisa se desesperar. Não, nós temos um pastor que cuida da nossa alma, ele derrama bálsamos na nossa mente, nas nossas vontades, nas nossas emoções. A nossa alma se aquiete, descanse, porque o Senhor está cuidando de nós. Amém? No versículo 14 de 1 Coríntios 11, ontem eu marquei 1 Coríntios 11, 11 como o versículo de memorizar. Ele disse que no Senhor nós somos homens e mulheres, não importa, nós estamos em pé de igualdade. O Senhor restaurou a condição de igualdade que nós tínhamos quando Deus criou a gente, colocou a gente lá no Éden. Mas o pecado tirou a gente daquela posição e Jesus veio e restaurou a nossa posição e disse, pronto, homem e mulher agora estão, nasceram para dominar. Dominem, governem sobre as circunstâncias, sobre todo o poder do mal. E agora vocês têm como avançar juntos, homem e mulher, cada um fazendo a sua parte. Amém? E aqui no 14, hoje, ele começa dizendo assim, nós lemos o 14 que era vergonhoso o homem deixar o cabelo comprido, né? E as mulheres não se orgulham do seu cabelo comprido, pois foi dado. Mas ele diz aqui, no 17, ele vai falar hoje a respeito da ceia do Senhor. Hoje o assunto é Santa Ceia. Natália, a ceia é santa porque Jesus é santo, o Espírito Santo é santo e agora nós somos santos. E nós vamos cear, e é um momento solene, é um momento, é a ceia dele. Olha só, ele disse, a ceia do Senhor. Então, se é do Senhor, nós não fazemos de qualquer jeito. O Senhor é santo e a ceia também é santa. A gente aqui não diz que a ceia é santa, é a Santa Ceia. A gente que chama. Ele diz a ordem da ceia do Senhor. Então, a ceia é dele. Diz assim, nas instruções a seguir, deixa eu mudar aqui, vou botar na versão Nova Bíblia Viva, que eu estava lendo com vocês na Nova Bíblia Viva, né? Diz assim, entretanto, a seguir,
vem outra coisa com que não posso concordar. Parece que quando vocês se reúnem para os cultos de comunhão, eles fazem mais mal do que bem. Tenho ouvido da discussão que ocorre durante as suas reuniões e das divisões que surgem entre vocês, e eu posso realmente crer nisso. Mas suponho que isso seja necessário para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados por Deus. Quando vocês se reúnem para comer, não é a ceia do Senhor que estão comendo, mas sim a ceia de vocês mesmos, sem esperar para repartir com os outros, de tal maneira que um não consegue obter o suficiente e sai com fome, enquanto o outro fica embriagado. Isso realmente é verdade? Vocês não podem comer e beber em casa para evitar desmoralização à Igreja de Deus e para não humilhar aqueles que são pobres e não têm o suficiente? O que vocês esperam que eu diga a respeito dessas coisas? Ora, é claro que eu não vou elogiá-los, pois isto é o que o próprio Senhor disse com relação à sua mesa, e que eu antes já lhes havia transmitido, que na noite em que o Senhor foi traído, ele tomou o pão, e depois de haver agradecido a Deus, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomem e comam. Isto é o meu corpo que é entregue por vocês. Façam isso para se lembrarem de mim. De igual modo, ele tomou o cálice de vinho depois da ceia, dizendo: Este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso em memória de mim toda vez que o beberem. Porque cada vez que vocês comerem desse pão e beberem esse cálice, estão anunciando a mensagem da morte do Senhor, morte que ele sofreu por vocês. Façam isso até que ele venha. Portanto, se alguém comer esse pão e beber desse cálice do Senhor de maneira indigna, é culpado de pecado contra o corpo e o sangue do Senhor. É por isso que um homem deve examinar-se cuidadosamente a si mesmo antes de comer o pão e beber o cálice. Porque se ele comer o pão e beber do cálice indignamente, sem reconhecer que se trata do corpo do Senhor, está comendo e bebendo o julgamento de Deus sobre a sua própria vida. É por isso que muitos de vocês estão fracos e doentes, e alguns até já morreram. Entretanto, se examinássemos cuidadosamente a nós mesmos, não precisaríamos ser julgados e punidos. Contudo, quando somos julgados e castigados pelo Senhor, é para não sermos condenados com o resto do mundo. Assim, queridos irmãos, quando se reunirem para a ceia do Senhor, esperem uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, que primeiro coma em casa, para não atrair castigo sobre si mesmo quando vocês todos se reunirem. Falarei com vocês a respeito dos outros assuntos depois que eu chegar aí. Então, irmãos, os coríntios haviam enviado algumas perguntas para Paulo, né? Para que ele respondesse, porque eles haviam se convertido e estavam pensando como era que eles iriam se comportar agora a partir da conversão. E Paulo passou a responder, né, as perguntas deles, falando coisas que eram importantes de eles observarem na igreja. Vocês viram nos capítulos desde o 7, o 8, o 9, o 10, ele vem dando instruções práticas da vida cristã. Ele falou a respeito dos pecados, da imoralidade sexual, ele falou a respeito da comida sacrificada aos ídolos, ele falou a respeito do casamento, ele falou a respeito de considerar os mais fracos na fé. E agora ele está falando sobre a ceia do Senhor, sobre a ceia do Senhor. O Senhor Jesus, antes de subir aos céus, estabeleceu que tivessem momentos de comunhão. Quando Jesus subiu aos céus e ele deu a grande comissão, ele disse: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho, batizai
e ensinar esse povo a obedecer tudo que eu tenho dito. Quando ele disse batizar, batizar significa comunhão, porque o batismo traz a pessoa para dentro desse corpo. O batismo, quando eu digo, é o batismo no corpo de Cristo, também o batismo nas águas, faz a pessoa dizer agora essa pessoa é um dos nossos, ela vem para cá, né? Você vai frequentar essa família, você vai andar com a gente, você vai comer com a gente vai ter momentos de comunhão. Então, no batismo, como nós somos batizados, lembra que ontem ele falou, antes de ontem, no devocional, ele falou que o povo de Israel que saiu do Egito e foi levado pelo deserto, eles dizem, tanto na nuvem quanto no mar, eles foram batizados para seguir, reconhecer a liderança de Moisés. Ou seja, tudo aquilo que eles viveram tornaram eles participantes daquela comunhão que Deus estava promovendo, tirando aquele povo daquele lugar e levando para outro. Então, eles tinham tudo em comum, eles viveram tudo em comum. Aqui ele está dizendo também que no momento de comunhão, a ceia é o momento da comunhão, é o momento de comer junto. E não importa se é aquela ceia do pedacinho de pão que a gente faz todo mês, ou se era uma reunião de ceia. Ele disse, quando vocês se reúnem para os cultos de comunhão, queridos, nós, quando nos reunimos como crente, é um culto. Então, nós, quando nos reunimos como crentes, com o objetivo de nos edificar, sábado passado nós fizemos uma reunião de mulheres, é um culto de mulheres, e o objetivo era justamente esse, comunhão. Então, a gente foi falar da palavra, a gente foi comer, a gente foi conversar, com o objetivo de influenciar também outras pessoas. Eles foram também, e ali também era um culto. Então o Senhor está presente sim. Aí ele aqui está reclamando porque quando esse povo se reunia para comer a ceia, para tomar a ceia, eles não tinham regras. E aqui, sabe o que era que acontecia? Uns comiam demais e bebiam vinho demais, ficavam embriagados. Outros que chegavam depois não conseguiam comer o suficiente, ficavam com fome porque já tinham comido tudo e ainda deixava, uns comiam demais e outros ficavam com fome. Paulo estava corrigindo isso. Ele diz, cadê o equilíbrio de vocês? Ele diz assim, vocês não devem se comportar dessa forma porque isso vai trazer juízo sobre vocês. Que tipo de juízo, a Natália? Ele disse que por causa desse comportamento nas reuniões de comunhão, por não considerar o irmão que chegou, por não considerar aquele que é membro do corpo de Cristo também, por não respeitar, eu só estou preocupada com o meu estômago, eu vou comer logo e quem quiser, espere. Então, eu vou, o meu primeiro, lembra daquela história de farinha pouco, o meu pirão primeiro? Não, a gente espera uns pelos outros, a gente ora e abençoa aquele alimento e depois a gente vai comer. Sem ficar naquela ganância de, será que vai dar para mim? Não, nós vamos esperar uns pelos outros. Amém, gente? Regina, seja muito bem-vinda, viu? Aqui nós estamos falando a respeito da ceia do Senhor. E ele está falando as instruções de quando as pessoas se reúnem para a ceia. Ai, Natália, a gente nunca fez reunião de ceia. Reunião de ceia do Senhor. A ceia do Senhor quer dizer comunhão. Quer dizer que nós todos participamos do mesmo corpo. Então imagina, se eu sou membro do corpo, você é membro do corpo, eu convido você para cear, para comer. O Senhor se importa quando a gente se reúne para comer. Ele se importa como nós nos portamos nas reuniões onde nós vamos realizar comida. Então, nós devemos nos portar com respeito, com um respeito para com os irmãos, porque todos são membros do corpo.
Tem gente que acha que a ceia é momento de você se lembrar de pecado. Não, querido. A ceia é o momento de se lembrar do Senhor. Olha só o que ele disse. Quando vocês se reúnem para comer, não é a ceia do Senhor que estão comendo, é a ceia de vocês mesmos, sem esperar uns pelos outros, de tal maneira que um não consegue obter o suficiente e sai com fome, enquanto o outro fica embriagado. No nosso caso hoje, na ceia do Senhor, quando nós nos reunimos uma vez no mês, isso não acontece, porque a gente toma suco de uva e a gente come um pedaço de pão que já é preparado previamente. Mas aqui os irmãos se reuniam nas casas para fazer o culto mesmo de festa. Eu lembro que lá na igreja em Juazeiro, quando nós estávamos lá ainda, né, e nós também realizamos aqui, a gente fazia um café comunhão, o café da comunhão. Então, como era que a gente fazia? Cada pessoa levava aquele café que ia tomar café naquele dia. Digamos que eu fosse fazer um cuscuz, ou uma tapioca, ou uma farofa para eu tomar o meu café. A gente acordava, fazia aquele café, levava para a igreja, e a equipe pegava aquela comida que nós levamos e aquela bebida, e a gente colocava sobre a mesa e esperava todos chegarem para que a gente pudesse se servir e comer. Então, o que é que a gente faz? A gente chama os visitantes para ficar na frente, os visitantes servem-se primeiro, as crianças servem-se primeiro, e depois a gente vai para a fila e vai se servir, e todos comem e ficam saciados. Por quê? Porque nós entendemos que a gente precisa tomar muito cuidado com a forma como nós nos comportamos com os nossos irmãos. O Senhor diz que se a gente come e bebe sem discernir o irmão, sem discernir o corpo de Cristo, a gente atrai condenação para nós mesmos. Eu vou comer, sei lá, não me importo com quem vem atrás de mim. Eu quero é botar meu prato. Eu não me importo com quem está atrás de mim. É por isso que muitos estão fracos, outros estão doentes e outros morrem antes do tempo, porque eles não discernem, não respeitam, não honram os outros membros que também são membros do corpo de Cristo. Agora imagina, queridos, como é grave você tomar a ceia do Senhor e ficar desconsiderando o irmão. Aquele irmão ali está em pecado. Aquele irmão está em pecado. Isso é terrível, isso é muito sério. Porque a ceia é o momento de nos lembrarmos do Senhor. Fazermos menção dele. Ele diz, todas as vezes que vocês fizerem isso, lembrem de mim. Ele disse, todas as vezes que vocês fazem isso, vocês anunciam a minha morte. Está dizendo, o Senhor morreu por todos nós e agora nós fazemos parte disso. Como que eu vou desconsiderar um membro do corpo de Cristo? Como que eu vou deixar sem ceiar um membro do corpo de Cristo? Eu estou simplesmente desconsiderando aquele membro. E ele disse que isso atrai condenação para nós. Por isso que alguns vivem doentes. E isso é juízo que a pessoa está atraindo para si mesmo. Ele disse, bebe e come condenação para si mesmo. Não é Deus que está condenando ninguém. A pessoa atraiu a própria condenação, a própria dificuldade. Porque ela fica tratando com menos honra aquele que deve ou não deve comer. Quem é que determinou? O Senhor não disse que era para a gente se reunir, comer? Examine-se a si mesmo, faça o seu exame. Indignamente aqui, não é indignamente sem pecado. A gente precisa se examinar sobre os pecados? Claro que sim. A gente precisa dizer, Senhor, eu reconheço que não tenho me comportado como deveria, não agi como deveria naquela área. Senhor, me perdoe esse pecado. Examine-se o homem a si mesmo e coma. E examine se você está se comportando como o Senhor orientou a ceia, porque se a gente não se examinar e se consertar, sabe o que vai acontecer? Vai chegar juízo para nossa vida. Oi, Carminha, graça e paz. Seja muito bem-vinda. Aí ela diz, infelizmente, muitos interpretam esse versículo de maneira errada.
Sim, é verdade. Algumas pessoas elas não entenderam, porque aqui diz o quê? Nós podemos ver claramente que ele diz que quem come e bebe sem discernir o membro do corpo de Cristo está atraindo condenação para si mesmo. Então, de que o Senhor está falando? Ele estava falando do pecado daquele povo não tratar os outros irmãos como alguém importante. Eu como e bebo e não me importo nem, não estou nem aí com o outro. Então ele disse: vocês estão deixando as pessoas, os mais necessitados, saírem com fome, porque alguns bebem o vinho, ficam embriagados e os outros não conseguem beber, não conseguem tomar. Então você está desconsiderando um membro do corpo de Cristo. E isso traz condenação. A pessoa está atraindo condenação isso para si mesmo. Por isso que tem alguns que estão fracos na fé. Fracos na fé, não conseguem mais avançar na fé, na caminhada cristã. Outros estão doentes. Aí como foi que adoeceu? Sem obedecer à instrução da palavra de Deus que nós devemos tomar a ceia para nos fortalecer, não para ficar fraco. Então devemos tomar a ceia para nos lembrarmos de que somos membros do corpo de Cristo e que aquele momento ele é sagrado para nós, porque é a ceia do Senhor. A ceia do Senhor. Ceia do Senhor. É a ceia do Senhor que nós estamos tomando. A ceia para nos lembrar do Senhor, do que Ele fez por nós. Ele diz assim: é o que o próprio Senhor disse com relação à sua mesa. Vocês acham que Deus não se importa pela forma como nós nos portamos à mesa? A mesa da comunhão, quando a gente monta aquela mesa e a gente bota ali o pão, o suco, o óleo simbolizando a unção, água, né, simbolizando a palavra que nos lava, a gente coloca ali, o que mais? O que tem somente na mesa? O símbolo é o pão e o suco, o pão e o vinho. Para simbolizar o corpo de Cristo, não é? E o seu sangue que foi derramado em favor de nós. Então, o que é que a gente tem que se lembrar? O Senhor derramou o seu sangue por nós. Todos nós aqui que estamos comendo essa ceia, que estamos tomando, nós estamos dizendo: Senhor, eu renovo o meu pensamento de que o Senhor derramou o seu sangue para tirar, para remover os meus pecados. E o Senhor entregou o seu corpo como sacrifício vivo para nos dar saúde. Então o Senhor é o pão vivo que desceu do céu. O Senhor é o meu alimento. O Senhor é a minha força. O Senhor é o que me fortalece. O Senhor, eu estou comendo esse pão para me lembrar que o Senhor um dia entregou o seu corpo moído naquela cruz para me restaurar. É isso que a gente tem que se lembrar. A gente não tem que fazer menção, porque a ceia, senão ela vira um espetáculo para evidenciar os pecados. Ninguém vai para tomar a ceia para ficar se lembrando de pecado. Nós temos que nos lembrar que o Senhor tirou os nossos pecados. Ele disse: que na noite em que o Senhor foi traído, ele tomou o pão e depois de haver agradecido a Deus, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam. Isto é o meu corpo que é entregue por vocês. Façam isso para se lembrarem de mim, se lembrarem de Jesus, se lembrarem do sacrifício, se lembrarem do que ele realizou. Não é para lembrar de pecado. A gente se arrepende nesse momento, a gente toma a ceia e diz: Senhor, eu tô aqui, eu continuo firme, eu tô aqui junto com o Senhor. Amém? Então, de igual modo, ele tomou o cálice de vinho depois da ceia, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso em memória de mim todas as vezes que o tomarem. Queridos, nós podemos realizar esse ritual na nossa casa. Eu não sei você, mas a gente costuma se lembrar: Pai, obrigado por esse alimento. O Senhor é o pão vivo, o Senhor é o que nos fortalece. Obrigado por esse alimento.
E a gente chama as pessoas para a mesa, a gente chama as pessoas para sentar à mesa e diz, senta aqui e vamos orar, vamos agradecer. A gente abençoa o alimento, a gente ora pelo alimento, agradece e depois a gente compartilha com todos que estão à mesa. A mesma coisa a gente faz com suco. A gente abençoa no geral, o suco significando o Senhor, ele derramou do seu sangue para nos tirar os pecados, para nos salvar. Amém? Sempre considere um ato de festa o dia da ceia do Senhor, é verdade. Então a gente faz muita festa, a gente celebra, a gente se alegra, a gente canta. A Bíblia diz que os irmãos, quando tomaram a ceia, eles cantaram um cântico, depois que Jesus tomou a ceia, se você for ver lá no Evangelho, eles cantaram depois, eles celebraram, festejaram. Claro que ali era a última ceia, tinha um sentimento um tanto de... Jesus disse que estava ansioso. Ele disse, eu desejei. Não é nem ansioso, ele estava desejando tomar aquela ceia com os discípulos. Então ele disse que a última vez era aquela aqui na terra, porque a próxima vez que ele tomaria a ceia era reunidos conosco, todos os que cremos lá no céu. Ele disse, eu tomarei a ceia juntamente com vocês. Então, tem uma ceia preparada para a gente quando Jesus vier nos buscar. Vai ter uma ceia, uma mesa preparada para nós lá no céu. E o Senhor vai estar juntamente conosco. Nós vamos ceiar juntamente com Ele lá no céu. Vocês sabiam disso? Ele disse, eu desejei tomar essa ceia, porque essa vai ser a última aqui. A próxima vai ser lá, quando eu estiver vindo buscar vocês. Nós vamos nos reunir, vai ter lá um tilintar de copos, vai ter comida. Nós vamos tomar uma ceia juntamente com o Senhor. E Ele vai estar servindo a gente, Ele vai estar conosco lá à mesa. Então aqui nós estamos realizando uma preparação para o que vai acontecer lá. E os irmãos de Corinto estavam fazendo uma bagunça aqui. Graças a Deus que nas nossas igrejas não tem essa bagunça de gente que come e não respeita o outro. Graças a Deus a gente tem aqui, né? Não é verdade? Nós não observamos isso nas nossas igrejas aqui, mas lá em Corinto estava acontecendo essas coisas e por isso que Paulo teve que escrever essa carta dizendo: ei, gente, se você tá com fome, coma na sua casa. Você não tem casa para comer, não? Por que você vai para a reunião de comunhão e vai se embriagar dando um mau exemplo, envergonhando o evangelho, envergonhando a igreja de Deus? Então, olha só, a forma como a gente se porta à mesa, o Senhor se importa. A forma como nós nos portamos, como nós consideramos. Não, irmão, pode ir na frente, coma primeiro. A gente dá o lugar para o outro se servir primeiro. Porque a gente não está preocupado só com o nosso estômago ou só com, eu quero me servir se eu não me servir. Não. A gente está preocupado em considerar o outro como alguém muito importante. Vem, irmão, venha comer, venha tomar a ceia junto conosco. Você é importante, você é um membro do corpo de Cristo. Venha, tome, coma. Então a gente considera o corpo de Cristo. Ele disse que quem não faz isso peca contra o corpo de Cristo. E não vai ficar sem juízo. É o Senhor que está castigando? Não, a pessoa atraiu condenação para ela mesma. Portanto, se alguém comer desse pão e beber desse cálice do Senhor de maneira indigna, como é, gente, de maneira indigna? Tem muita gente que interpreta aqui que é em pecado, porque eu pequei ontem, eu estou indigno, eu não posso comer. Não é isso que está falando aqui. Ele está falando sem considerar o outro, sem considerar o membro do corpo de Cristo. Aqui é um comentário que diz assim: graças a Deus que o Senhor não deixou um chamado de juiz para nós estarmos julgando ninguém. Verdade. Ele disse que só o juiz é só ele. Só quem vai julgar pecado é ele. Agora, cada um pode fazer um autoexame e olhar como eu estou me portando diante da palavra de Deus. Eu estou amando meu irmão, eu estou considerando, honrando o outro meu irmão. Eu posso fazer esse exame de consciência. Paulo diz: examine-se, pois, a si mesmo,
para que não tenha que vir um juízo para você, alguém não tenha que vir julgar você, Deus não tenha que julgar você. Quem julga a gente é Deus. Então, se eu julgo a mim mesmo, se eu faço um exame, rapaz, eu tenho que considerar o meu irmão, ele é importante. Esse irmão que está aqui, irmão, venha ceiar. Você é importante, você é membro do corpo de Cristo. O Senhor Jesus te aceitou. Quem sou eu para não te aceitar? Queridos, se Deus aceitou a mim e a você, quem é que pode nos rejeitar? Se Deus perdoou os meus pecados, quem é que pode dizer que eu não posso ceiar porque estou em pecado? Vocês entendem como é sério? Isso é muito grave, isso é muito sério. Jesus está falando aqui, porque Jesus é a palavra, que quando a gente toma a ceia, quando a gente bebe do cálice e come do pão de maneira indigna, é pecado, é culpado de pecado contra o corpo e o sangue do Senhor. Porque o sangue do Senhor foi derramado por todos os que creem. E o pão, também o corpo dele foi dado para todos os que creem. É por isso que o homem deve examinar-se cuidadosamente a si mesmo antes de comer o pão e beber do cálice, sabendo o cálice representa o corpo, ou o cálice representa o sangue que foi derramado, e o pão representa o corpo. E ele foi dado para todos os que creem, então todos devem comer, todos devem ser importantes. Porque se ele comer o pão e beber do cálice indignamente, olha o versículo 29, está escrito como aí? Como está escrito aí? Beijo, Dorinha. Vá na paz, minha querida. O 29. Porque se ele comer o pão e beber do cálice indignamente, vírgula, sem reconhecer que se trata do corpo do Senhor, está comendo e bebendo o julgamento de Deus sobre a sua própria vida. Então, olha só o que ele está falando. Indignamente é sem considerar o corpo. Então, quem é o corpo de Cristo? A igreja, todos os que creem. Jesus é o cabeça e nós somos os membros do corpo. A igreja é o corpo de Cristo aqui na terra. Aí na versão ACF diz, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Está entendendo? Na Almeida, a revista e atualizada, deixa eu ver se tem aqui. Almeida, revista e atualizada. Fala que diz exatamente isso aqui também. É por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes e não poucos que dormem. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Então, qual é a questão da ceia? Discernir o corpo. O que é, Natália, discernir o corpo? É discernir, eu estou comendo a ceia do Senhor, estou tomando a ceia do Senhor. E discernir o corpo é, fulano é membro do corpo, aquele ali é membro do corpo, fulano é membro do corpo, todos são membros do corpo de Cristo, todos são importantes e todos devem tomar a ceia do Senhor. Então, irmãos, não vamos nos portar de modo, por exemplo, gente que toma ceia sem falar, falando mal de irmão, falando mal, criticando A e B, não é para olhar quem está em pecado. Vixe, aquele irmão tá tomando a ceia, meu Deus, tomando a ceia, eu sei que ele pecou tal dia, assim, assim. Pois ele disse que você está agindo indignamente, sem discernir o corpo, porque se aquele irmão se arrependeu com Deus, Deus perdoou, e a gente que está julgando aquela pessoa, que ela está em pecado, ela está traindo condenação, juízo para ela mesma. Porque se ela se arrependeu diante de Deus e Deus perdoou, em 1 João, primeira carta de João, ele diz assim, filhinhos, digo isso para que não pequeis, mas se pecar, você tem um advogado diante do Senhor, não, o Senhor Jesus, e ele é fiel e justo para nos limpar de toda injustiça e perdoar os nossos pecados. Então, se arrependa, que ele perdoa. Aí me diz, se ele se arrependeu, Deus perdoou, aí a pessoa não pode ceiar. Quem foi que disse que não pode ceiar? Essa pessoa está atraindo juízo para si mesma.
não deixando a pessoa participar da mesa do Senhor, não deixando a pessoa participar do corpo e do sangue de Cristo. Essa pessoa está atraindo juízo e condenação. Por isso, muitos estão fracos, morrendo antes do tempo, e muitos estão doentes. Por quê? Isso é juízo, juízo, juízo. Deus está trazendo juízo. Não somos nós que somos juiz de ninguém, é Deus. Então a gente está traindo condenação, agindo dessa forma. Chama as pessoas para orar, pede para elas examinar o coração, arrepender-se de tudo aquilo que a gente comeu de errado. O Senhor nos perdoa e a gente participa da ceia. Amém? Então nunca mais nós vamos agir de forma irreverente com os irmãos na hora da ceia. Todos são importantes. Amém? Envie esse vídeo para pessoas que ainda não tinham entendido, que não liam esse versículo de maneira com os olhos, né, digamos assim, da graça de Deus que foi derramada sobre nós. Envie esse vídeo. Depois que ele estiver salvo, você vai lá no Reels do Instagram e depois também ele vai para o canal do Verbo da Vida. Eu quero pedir a você para se inscrever no canal do Verbo da Vida lá no YouTube, porque esses vídeos estão sendo colocados lá e você pode encaminhar para as pessoas para que elas possam aprender sobre isso. Né? Tem um comentário aqui que diz assim: muitos acham que o único envolvimento é apenas para ceiar e também uma falta de discernimento. Deixa eu ler direitinho, que eu acho que eu não entendi direito. Diz assim: muitos que o único envolvimento é apenas para ceiar, é também uma falta de discernimento. Sim, muitos acham que outra falta de discernimento, né, ainda de discernir o corpo, que tem muita gente que vai para lá só porque vai ceiar. Eu tenho que ir lá para ceiar. Queridos, a gente não vai lá só para ceiar, não. A gente não é cristão só de ceia. A gente não é cristão só de dia de ceia. Você já observou que tem dias que a igreja no dia da ceia tem mais gente do que os outros dias e culto? Também está errado. É outra coisa que talvez Paulo escrevesse ou Jesus enviasse uma carta para nós hoje. Cristão não vai para a igreja só no dia de ceia, não, queridos. Porque você não é religioso, vou lá só tomar ceia, porque tem que tomar ceia. Você tem que se envolver todos os dias. É todo dia que você tem que estar lá, todo culto que tiver, tem que fazer parte, tem que estar envolvido. Você é um membro, você é membro do corpo. Membro do corpo não fica fora do corpo. Então você não vai lá só tomar ceia, porque você não está só preocupado com você. Quem quiser que se vire, quem quiser que faça a igreja acontecer. Não, vou lá só ceiar porque eu quero me preocupar só com a minha chegada no céu. Tá errado, tá errado, tá errado. Porque membro do corpo tem função, membro do corpo tem que participar. Mão não pode deixar de ser mão, pé não pode deixar de ser pé. Você entende? Então, todos os membros do corpo são importantes. Tem que estar na igreja todo culto. É culto de ceia, culto de celebração, culto de oração, culto de comunhão. Todos os cultos são importantes. Só vou no dia da ceia. Nos dias da ceia, as igrejas ficam lotadas. Religiosidade. Isso é religiosidade. Falta de entendimento, falta de discernimento. Você é um membro do corpo, também está errado. Por isso que tem muitos fracos, doentes também. Porque não discerne que é membro do corpo. Parece que alguém é extraterrestre. Vai lá só no dia que dá vontade. No dia da ceia, eu vou lá para cumprir minha ceia. Você não é religioso. Nós somos salvos pela graça de Deus. É pela graça de Deus. Agora imagina se todos os cristãos que dizem que são cristãos decidirem ficar aí nas suas casas. Muito bonito, então não é membro do corpo, porque membro tem uma função, o membro está congregado, o membro está envolvido, está junto, para que o corpo funcione. O membro está trabalhando para que o corpo funcione saudavelmente, porque todos os membros do nosso corpo, eles estão trabalhando, o nosso corpo está inteiro. Então, essa história de ir para a ceia, de ir para a igreja só no dia da ceia e as igrejas ficarem superlotadas, está errado, gente. Tem que estar na igreja, todo dia. Você é a igreja, não é? Você não vai para a igreja para fazer alguma coisa. Você é um membro que faz a igreja acontecer. Então se envolva, participe, faça alguma coisa. Procure uma função para você realizar. O Senhor te deu uma responsabilidade.
Cada membro tem uma responsabilidade e vai ter que prestar conta. Crente que não se envolve, crente que não participa, crente que não vai, crente que não leva a família, vai ter que prestar conta, queridos. Isso é muito sério. Eu aproveito para deixar aqui essa como é uma exortação. Gente, é hora de a gente refletir sobre isso, parar de religiosidade. Ah, eu vou lá porque eu estou precisando. Todo culto que a gente está junto e reunido. Culto de comunhão é para comer, é para limpar, é para fazer o quê? Nós estamos todos juntos, é todo mundo junto. Mas Deus está trazendo correção na igreja esse tempo. Deus está trazendo advertência para o seu povo. Ou o povo se posiciona, ou então vai ter que lidar com o juízo. Vai chegar juízo na vida de pessoas que não quer fazer parte, que não quer ouvir, que não quer obedecer. Deus está trazendo correção para o seu povo. A gente precisa acordar. Se nós somos igreja, nós precisamos ser igreja. Ou então, ou você está de um lado ou está do outro. Se nós somos igreja, precisamos nos portar como igreja. Amém, irmãos? Sabe por que o Senhor precisa fazer isso conosco? Porque, queridos, a gente vê igrejas vazias, igrejas pelejando para sobreviver, igrejas e os membros nas suas casas. E os membros em casa. Louvado seja o nome do Senhor. O que é que nós estamos aprendendo nesse devocional? Veja aí o que é que o Espírito Santo está falando com você. Veja e receba. Veja e receba a sua parte e se comprometa com o Senhor. Porque é com o Senhor que você tem que se comprometer. Comunhão, isso mesmo, tá tendo um comentário aqui, ó. Comunhão é ter tudo em comum. É tudo. Não é só no dia da ceia. Não é só no dia da bênção. Não é só no dia do pregador importante. Não é só no dia do pregador de fora. Não é só no dia de festa. Não, é tudo em comum. Comum, união. Comum, união. Comunhão. Ter tudo em comum. Então, nós precisamos ter tudo em comum. Não é só a festa ou as bênçãos. Nós somos abençoados para sermos uma benção agora. Então é isso, fica na paz do Senhor Jesus, que o Senhor acrescente na sua vida a partir do momento que você obedece e se submete à palavra de Deus. Vamos nos submeter à palavra de Deus, vamos obedecer à palavra de Deus, porque é tempo de nós obedecermos, porque o Senhor está trazendo correção para o seu povo. O Senhor está trazendo advertência para o seu povo. É tempo de se consertar, gente. É tempo de a gente se levantar e obedecer essa palavra. Ou a gente é crente ou a gente não é. Shalom, querida. Que o Senhor possa acrescentar nas nossas vidas o temor do Senhor. O temor. E a gente se vê amanhã às 6 da manhã no nome de Jesus.